E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo. E dessa vez eu quero mostrar como que vocês podem utilizar a função média aqui no Excel. Então essa função é bem interessante, é muito importante para você na hora que você está fazendo aí seus cálculos dentro do Excel, porque ela faz a média totalmente automático para você. Você não tem o trabalho de ficar calculando. Se a gente pensar ali na matemática, nos modos gerais, ele soma os valores e divide pela quantidade. Então seria o mesmo que a gente usar aquela função soma, selecionar todos os valores, como aqui tem 4 valores, seria o mesmo que dividir ele por 4. Então ele me daria a minha média. Só que nós temos aqui no Excel um jeito de fazer isso mais fácil e é o que nós vamos utilizar durante o processo aí dentro do Excel na hora de fazer as nossas tarefas. Então, como que a gente pode utilizar de maneira correta? Então nós podemos vir, colocar o igual, escrever média. Lembre que média tem um acento aí, então você tem que colocar o acento aí no E. Aparece a função aqui embaixo. Qual que é a diferença se você não colocar o acento? Vou apagar aqui, ó. Começar a escrever média. Ele vai fazer para você? Vai, normalmente. Assim que você abrir o parênteses. Mas aqui quando você coloca o acento, olha lá, média, ele já aparece ali embaixo. Basta você dar um tab que ele completa para você. Você pode selecionar o intervalo. Aqui no meu caso é do valor 1 até o valor 4. Então quando eu fecho o parênteses e dou Enter, ele me deu aquela mesma média, usando a função média rapidamente. Eu poderia também usar essa função média selecionando apenas 2 valores aqui no caso. Então eu poderia fazer a média do valor desses 2 últimos aqui, selecionando ele, ponto e vírgula, e selecionando o último, fechando parênteses, ele me daria a média só desses 2 valores, que aqui no caso foi 23. Então subtraindo 1 de 24 e colocando ali no 23 ficaria 23 e 23. Perfeito. Mas para selecionar tudo, para fazer a média corretamente, eu teria que selecionar todos os valores. Então eu seleciono até o local que eu quero. Então é lá do B7, 2 pontos, porque o 2 pontos seria até o E7. Então quando eu fecho parênteses, ele me dá o resultado. Se eu fiz o primeiro, já fiz os outros, posso vir aqui do lado direito, no quadradinho que existe aqui embaixo, e arrastar. E quando eu faço isso, ele preenche para mim corretamente todos os valores. Ou mesmo se eu clicar 2 vezes nesse quadradinho, ele preenche para mim tudo rapidamente. Imagina se eu tivesse aí 1000 para poder preencher. Clicando 2 vezes seria bem mais rápido. Essa média que eu coloquei do outro lado é porque basta você fazer isso também de outra maneira. Se você não tiver tantos campos para poder fazer essa média, você pode selecionar esse intervalo inteiro que você quer fazer essa média. Aqui no meu caso é nessa coluna de média, eu vou selecionar até lá embaixo, até na linha 10, e vir na página inicial e vir aqui onde que aparece o autossoma, nessa seta do lado direito, e escolher a função média, ao invés da função soma. Muita gente é acostumada a escolher somente a função soma e não sabe que tem essa função nesse local. Então quando eu clico em média, ele faz a média de todos os valores que estão nesse local. Então ele já fez para mim automaticamente a média de todos os valores. Se eu clico 2 vezes, inclusive já aparece a fórmula média para mim. Aqui nesse espaço, nesse primeiro campo, deixa eu fazer essa última aqui novamente. Lá, vou fazer igual, média. Observem que eu não coloquei o acento. O Excel vai entender que é essa função média, mesmo ela não tendo aparecido ali embaixo. E mesmo se eu não fechar parênteses ali no final e der um Enter, ele vai corrigir para mim. Então olha aqui para você ver, quando eu aperto o F2 aparece para mim média já com acento e o parênteses fechado, porque ele corrigiu para mim e fechou essa função de maneira correta para evitar erro. Então pessoal, essa era a dica que eu queria trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, valeu, muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!